o olhar quase que vai escorregando, porque como não se fecha, ele passa de uma coisa para outra e você vai compondo desenhos com o seu olhar. Infelizmente, eu não posso aceitar o convite do chá. Eu não entendo. O que você não entende? O Anatol deveria... Deveria o quê? Você deveria, não deveria? O que ele deveria? Estar pronto. Ah, claro! Não seja ridículo, Max. Hoje nós vamos ficar em casa, não vamos a lugar nenhum. Oh, meu bem, infelizmente não será possível. Olá, boa noite. A obra de Atos Bulcão ganhou uma grande mostra no Centro Cultural Banco do Brasil. Muito mais do que os famosos azulejos, a exposição 100 anos de Atos Bulcão mostra as outras faces do carioca, que também foi pintor, desenhista e até figurinista. Atos Bulcão, artista múltiplo, a gente pode dizer? Pode. Ele dizia sempre que ele tinha sofrido influência do Chagall, do Léger, que eles, claro, sofriam influências, mas sobretudo que ele teve a chance e a oportunidade de trabalhar com o Portinari, de que durante esse tempo ele teve o melhor professor de cor que ele podia ter na vida. Então, quando a gente olha para o trabalho dele, a gente vê que a cor é um elemento sempre presente. Os azulejos de autoria dele começam com a parceria com o Niemeyer. Ainda no Rio. Ainda no Rio. Né? Não ainda em Brasília. Esse problema da colaboração do artista plástico na nossa arquitetura no Brasil deve muito ao Oscar Niemeyer, que solicitou os artistas. Brasília é uma grande vitrine do trabalho de Atos Bulcão. Tem painéis dele na Câmara dos Deputados, no Parque da Cidade, na Praça dos Três Poderes. Isso só para citar alguns. Mas as obras do artista também podem ser vistas no Memorial da América Latina em São Paulo, no Sambódromo do Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil e do exterior. Esses painéis aqui da exposição trazem pra gente uma experiência, né, diante da obra do Atos. O motivo da gente ter reproduzido, né, alguns painéis de azulejo, não só a opção por trazer não só os estudos, mas por recriar algumas desses painéis, é justamente para a gente poder ter essa experiência, dar para o espectador essa experiência de estar dentro de uma obra do Atos. A gente conhece e está mais próxima a essa obra dele ligada à arquitetura, né? Integrada à arquitetura. Uhum. Mas eu queria que você falasse de outras ações artísticas, de outras obras dele. Então, fotomontagem. Ele criava cenas reais. Então, por mais que sejam inverossímeis as cenas que a gente vê, mas elas parecem reais porque a proporção, as perspectivas são todas muito ajustadas. Então, parece que aquilo realmente era uma cena que foi fotografada. Ao mesmo tempo, o Atos também fez figurino para teatro, figurino para ópera, fez cenários, fez capa de disco, capa de livro, ilustrou crônicas da Letras e Artes para o jornal Amanhã e fez figurinos, vamos chamar de figurinos, mas ele fez paramentos para a Cúria. Por que é que a gente tem que olhar para essa obra? Por que é que os novos artistas e as pessoas têm que olhar para o trabalho do Atos Bulcão? Porque o que interessava ao Atos é que o trabalho de arte no espaço arquitetônico não figurasse como um ornamento, que é uma coisa que a gente tem muito na tradição arquitetônica, né, da ornamentação. Ele gostaria que o trabalho fosse identificado como parte estrutural
do prédio. É como se você entrasse dentro de uma obra do Oscar Niemeyer e o Atos está lá pontuando, estruturando também o espaço de uma forma sempre muito discreta. Agora no teatro, o Grupo Tapa está em cartaz com a peça Anatol. É a primeira montagem no Brasil de um texto do dramaturgo austríaco Arthur Schnitzler. Anatol reflete sobre um tema para lá de atual, a emancipação feminina diante de um homem pressionado a desconstruir os conceitos de hierarquia patriarcal e machismo. Solidão, silêncio, apenas um sussurro de palavras doces. Quem é esse Anatol, né? Quem é exatamente esse cara? Ele é um romântico, mas que se perde no meio desse romantismo e ele não sabe como lidar de fato com a vida, acaba sendo até meio imaturo em alguns momentos. Meio? Tem que defender o coitado. Uma imaginação juvenil quase matura. Né? Meu amorzinho. Posso acender a luz? Ai, Max, ela não é uma graça? E o Anatol, que é o seu personagem, tem o seu duplo, que é o Max. Como é que é? É como se eles se completassem em termos de pensamentos, de ideia. Eles se contrapõem. É como se o meu personagem pensasse e o Anatol vivesse. Através de 7 episódios, Anatol vive encontros e desencontros amorosos. As cenas vão revelando aos poucos um homem vulnerável, que acredita ser o dono da situação. É o macho na sua essência, de um caráter, de um ponto de vista machista mesmo, para quem está pensando, né? Só que em determinado ponto a gente se depara com a situação que não é bem assim. Então, esse desmonte do macho aí me ajuda, vai traduzindo. Eu traduzo tem uma fala sua que é maravilhosa sobre as mulheres, a sua frase lapidar. As mulheres são um enigma, eu ia chegar exatamente aí. As mulheres são um enigma, tá? Mas que enigma seríamos nós para elas se elas parassem para refletir como nós somos patéticos. Acredite nele, eu preciso, e meu bem, você só tem que me liberar umas horinhas, só umas horinhas. O texto é do austríaco Arthur Schnitzler, de 1893. O dramaturgo flertava com as ideias do psicanalista Sigmund Freud sobre a sexualidade humana. Foi um autor que foi até censurado, né? Por outra peça, que foi A Ciranda, porque ele também trazia esse conteúdo um pouco mais erótico, foi considerado como um conteúdo erótico, né? O caso do La Ronde, que é o título original, né? É uma peça que fala de uma relação que vai se multiplicando em outra, e ele estava falando da sífilis. E isso foi muito escandaloso para a época. Mas depois, nos anos 50, teve um filme do Max Ophuls que foi de muito sucesso. E a última coisa de muito sucesso foi o Kubrick, de Olhos Bem Fechados, que é baseado num conto do Schnitzler. Qualquer texto clássico, grande texto, ele pode ser lido em qualquer época e você ressaltar certos aspectos dele que ele vai se tornar atual. O Anatol mexe exatamente com a fugacidade das relações tão presentes nos dias de hoje. É lindo aqui. O que você vê? Essas árvores tão grandes. Grandes? O que mais? Os pássaros. Pássaros, que lindas, de que cor? Ai, todas as cores. Todas as cores. Pega um pássaro colorido, durma. E aí, quer mais programas para o seu fim de semana e tudo de graça? Vamos lá. Amanhã tem Casa Aberta em todas as 57 unidades do SENAC, no estado de São Paulo. Tem uma série de palestras sobre artes visuais, foto, dramaturgia, música, mercado de trabalho. Enfim, opções não faltam, além de apresentações musicais, oficinas e atividades para as crianças. No site do SENAC você encontra a programação completa. Aqui na capital, sábado e domingo, tem mais uma edição da Jornada do Patrimônio. São mais de 300 atividades entre passeios pela cidade e visitas guiadas a imóveis históricos que normalmente não estão abertos ao público. É uma boa chance aí de conhecer melhor São Paulo.
E também amanhã e domingo, o Parque Vila Lobos, na Zona Oeste, vai receber a 8ª edição do Rock Spirit. É o maior festival de cinema ao ar livre na América Latina, com 27 filmes do Brasil e do exterior sobre esporte e aventura. Além da exibição dos filmes, tem shows, bate-papo com diretores e atividades esportivas. Entre os destaques, tem o documentário Três Mulheres e uma Montanha, que mostra a ligação de 3 gerações de mulheres de uma mesma família com o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Éramos como irmãs, nos amávamos e nos respeitávamos. Mas, como irmãs, também competíamos entre nós. Havia dias que eu a conquistava, outros que ela simplesmente mostrava sua energia. Ao passar do tempo, admirava mais suas formas, suas luzes, suas cores, todas as possibilidades e desafios que ela me apresentava. Sentia que talvez já fôssemos apenas uma. E se você é fã do Prince, mas tem uma dificuldade enorme em encontrar os últimos álbuns antes da morte do artista há pouco mais de um ano, agora os seus problemas acabaram. É que a partir de hoje, 23 discos lançados entre 1995 e 2010 estão disponíveis pela primeira vez nas plataformas digitais. Para completar, também tem essa nova coletânea aí, que traz músicas de todo esse período. Aliás, boa parte desses álbuns nunca chegou ao Brasil. Há quase 50 anos, o rei Elvis Presley dava uma reviravolta na carreira. Cansado da série de filmes, digamos, bobinhos em Hollywood, acompanhados sempre por trilhas sonoras bem água com açúcar, o Elvis voltava à televisão para gravar um especial chamado Comeback, reunindo lá os antigos companheiros de banda, o guitarrista Scott Moore e o baterista DJ Fontana. O rei retornava ao rock and roll. A apresentação de dezembro de 1968 foi restaurada e será exibida em mais de 500 cinemas americanos. Uma das músicas é If I Can Dream. Elvis Presley, então, para encerrar o Metrópolis de hoje. Tchau e até domingo às 7h30 da noite. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my